Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glória a Deus, mais uma mensagem aqui para reflexão, tá? Tá um pouco escuro, pessoal. Mas eu senti de fazer. Eu já falei até a respeito de Ezequiel 28. Vai falar de uma profecia a respeito do rei de Tiro. E fazendo uma alusão de quem representa esse rei. Esse rei, ele representa Lúcifer. O nome Lúcifer significa o portador da luz. Esse querubim, ele foi criado com propósito. E em Ezequiel 28 vai falar, tá? Antes eu vou ler aqui Salmos 111, versos 10, que diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então o salmista, ele coloca aqui, e também em Provérbios, a respeito do temor do Senhor, coloca em Eclesiastes 12, que o dever do homem é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Porque o temor do Criador e o bom senso do ser humano revela o Senhor agindo, revela o Espírito Santo aceso em nós, né? Então vocês me desculpem aí que tá um pouquinho escuro, tá? Mas é mais uma para fazer uma reflexão. Aqui em Salmos, eu li só esse verso, eu vou para aqui para Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, versos 9 ao 13 ao 11, vai dizer: O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Salomão é antes do Senhor e Salvador, né? Então Salomão, ele tem uma mensagem em Reis que diz que não houve rei mais sábio do que Salomão. Ele poderia pedir muitas coisas, mas quando ele pede sabedoria, é como se ele estivesse recebendo tudo de bom. Porque quem é sábio consegue andar em caminhos retos, com temor do Senhor, com bom senso. Então vai desfrutar assim do melhor da terra, porque a própria palavra vai dizer que tudo pode, tudo posso naquele que me fortalece. Aqueles que foram chamados com o propósito do Senhor, nós podemos sim todas as coisas com bom senso, com temor, né? Então não tem porquê viver uma vida sem propósito quando confiamos no Pai, amém? Foi o oposto desse rei que eu coloco como Lúcifer. O nome Lúcifer significa o portador da luz. Lúcifer é o adorado dos ímpios, dos que não temem ao Senhor. Aqueles que não têm bom senso porque não foram alcançados, e está aí a misericórdia do Senhor, para que muitos sejam alvejados, alcançados, libertos. Porém, há aqueles que já são súditos, adeptos, né? E aí a Bíblia vai colocar várias situações que são abomináveis diante do Senhor. A questão dos feiticeiros, dos imorais, dos carnificinas, dos adúlteros. Porque são práticas que geralmente atinge não só o corpo, que é o templo do Espírito, ou ser humano, mas pessoas. E aí vai contra o que é pedido no mandamento.
né? Que é amar, Yeshua colocou, amar o Criador. Um amor verdadeiro, profundo, com conhecimento. E amar o próximo, como a si mesmo. Nisso se cumpre a lei e os profetas. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês lendo Ezequiel 28, vai falar a respeito de Lúcifer, que foi um governante. Por quê? Não vou ler tudo, você, por favor, leia. No versos... Deixa eu ver aqui, no versos 12... eu vou ler o 11 também. É o 12. Vai dizer que é um complemento, é a parte A e B, tá? Versos 12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Abre aspas, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Versos 13. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Aí vai falar das pedras, tá? Vou pular aqui pro verso 14 que diz: você foi ungido como um querubim guardião. Querubim guardião. Pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Olha a informação aqui, ó. Ele era um ser de perfeita beleza. Ele foi criado para ser guardião e ele estava no Éden, no jardim de Deus. Os mesmos personagens relatados na Bíblia, que é Adão e Eva, estavam no jardim de Deus. A mulher, tem um relato de que a mulher foi tentada a comer do conhecimento do bem e do mal. Então houve ali uma concordância da parte de Eva, inocente, a aceitar um conhecimento vindo desse ser, que tinha que guardar e não corromper. Hoje em dia, quem é que está aí a cargo de, entre aspas, guardar? Guardar uma santidade, guardar a palavra do Senhor, guardar a ordem. Veja que foi um desígnio, o Senhor designou ele como guardião. Mas a Bíblia vai dizer que ele era, colocando essa parte, né, do esplendor como passado. A partir do momento que ele quis ser como Deus e corrompeu a criação, ele já não tem o mesmo, não tinha, passou a não ter mais o mesmo ofício. Então, foi o quê? Passar a ser inimigo de Deus. Porque quem quer ser igual a Deus, quem é orgulhoso, age como inimigo de Deus. Aí o Evangelho vai trazer várias mensagens dessa inimizade do homem com o Senhor, por conta da rebeldia, por conta do não conhecimento, por conta que não se permite ser edificado. Palavras como alvejados, refinados, transformados na mente, renovado na mente. Então tudo isso é decorrente de quem teme, por isso que eu li Salmos, quem tem temor do Senhor. Temor é o princípio da sabedoria. A sabedoria, ela faz parte, a sabedoria que vem de Deus. Ela faz parte de um complemento de conhecimento, de transformação, de decisão, né? Aí lá em Gênesis 6, vai falar da corrupção da humanidade, onde diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si. Tem mensagem bíblica, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do alinhamento. Tem mensagem bíblica que fala que os homens, eles falam coisas que eles não sabem a respeito dos anjos, colocando no contexto geral. Porque quando você fala anjos, tá colocando no contexto geral. Então existiam situações isoladas de seres espirituais que subentende, tá? Não estou afirmando biblicamente, mas tem passagens que traz
essa ideia de que eles se apresentam corporalmente, por conta que tem um relato dos 2 anjos que salvaram Ló, e ali o pessoal os adúlteros, né, da cidade de Sodoma queria ter relações com esses querubins. Então, percebe-se que eles se transfiguraram ali. Tem outras mensagens que falam dessa transfiguração de ser de luz. Então, pode-se entender que, no caso isolado, houve sim essa questão relacional de um ser com mulheres. E aí lá vai falar que nasceram eram os Nefilins. Nasceram dessa relação aí dos filhos de Deus com as filhas dos homens, gigantes. E é comprovado tanto na questão histórica como na Bíblia. O que eu quero trazer com isso, gente? Bem, recapitulando. Se você ler Ezequiel 28 todo, tá? Eu tô até descabelada, gente, me perdoe, viu? Mas aqui foi assim um entendimento, e se eu não falo, eu acabo aqui me esquecendo. Já tá escurecendo já. Depois eu falo mais a respeito disso, tá? Então, esse portador da luz, Lúcifer, esse querubim que era guardião e que foi o tentador, e por muito tempo o evangelho vai colocá-lo no livro de João, nas cartas de João, como tentador, né? Que acusava os seus irmãos, acusava, o acusador, né? Ele chegou, o Criador teve aquele diálogo lá a respeito de Jó. A Bíblia está repleta de tudo isso, eu não estou falando nada fora do contexto bíblico, tá? Não seria doida de fazer isso. Então percebe-se que ele, sempre de geração em geração, sempre teve os seus súditos. Yeshua vai falar, os filhos da serpente. Apocalipse vai colocar como espíritos de rãs, demônios. E muita coisa estranha tem acontecido, mas não é estranha para todos. Pelo menos não para quem tem conhecimento. Não para quem tem temor e bom senso. Sabemos que o curso que o mundo anda é um curso profético, já descrito na palavra do Senhor. A nossa preocupação tem que ser o quê? Temer e ter bom senso. Porque o Senhor se agrada disso, né? Toda a mensagem ela vai nos trazer essa consciência, ter temor do Senhor, que criou todas as coisas. Eu vou falar aqui para complementar. Tem muitas mensagens que eu poderia trazer aqui, mas é rápido, é para uma reflexão. Vocês analisem que, no caso de Jó, o Senhor permitiu que ele passasse por tudo que ele passou, aquela situação complicada de perdas e sofrimento na pele, sem murmurar e rendendo sempre graças ao Senhor, por causa da intimidade que ele tinha e do temor. Ele sabia quem era Deus, né? Independia da situação dele. Então o Senhor conhecia o seu servo, sabia que ele seria recompensado lá na frente, honrado. Então o Senhor o honrou. No capítulo 42 fala que ele foi restituído 2 vezes. Mas quem insiste em estar do lado das trevas, agindo de forma indevida, contrário aos preceitos bíblicos, quando essas pessoas caírem, quem é que vai levantar elas? Algumas sentem o vazio, sabem, chegam a uma conclusão de que o vazio será preenchido com Deus. Aí buscam, vão do zero, vão buscar esse temor e o conhecimento do Senhor. Mas nem todos fazem isso, e aí o que resta é um sentimento de vazio. Não quero colocar aqui doenças, né? Não pega bem, mas as pessoas se encontram num poço profundo.
e muitas das vezes se entregam, acaba aqui morrendo nessa situação, por orgulho, por não querer se curvar à verdade. Lúcifer, para encerrar, talvez eu continue nisso depois, mas a ideia é que vocês leiam a Bíblia e entendam. Esse governante desse povo antigo, ele destruiu o seu povo. Ezequiel 28 vai dizer isso, ele destruiu o seu povo. Porém, esse povo persiste em criar suas divindades. A Bíblia vai falar a respeito desses lá em Romanos 1. Adorando a imagem ao invés do Senhor que é bendito. As pessoas insistem nos ocultismos, nas feitiçarias e tudo aquilo que a Bíblia descreve como contrário à vontade de Deus. Então, entende-se que ele veio ao mundo, estava a acesso de pessoas e foi um destruidor, enganador, opositor, né? Mas tem os seus súditos, por conta dos reinos que está entregue nas mãos desses. Yeshua veio o oposto. Isaías 53 vai relatar quem é. Humilde, simples, sem beleza, sem formosura. Porém, o império do engano manteve as pessoas aí com ensinos que não as edificam, onde elas nem sequer entendem, não compreendem o seu Criador e a sua bondade. Não é o nosso caso, né? Vamos continuar aí nos alimentando da palavra do Senhor, que é maravilhosa e reveladora. É para isso que o Espírito está vivo em nós, para que nós entendamos a palavra, o poder e a força da palavra do Senhor, de modo espiritual e sua história. O Senhor tem muito a nos revelar. Então, que assim seja, né? Que o Senhor continue a nos edificar, para que possamos dar frutos, ser um canal de bênção aqui nessa terra, temendo a Ele e vivendo com bom senso. E é claro que tudo nos irá bem, né? Sem sombra de dúvida. Então, fique na paz, pessoal. Uma garganta meio ruim, mas saiu, viu? Até a próxima.